Jesus não é arquétipo de ninguém. Olá, pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque é preciso desmistificar essa mentira enganosa que muitos por aí estão sustentando, estão asseverando isso, baseado nos conhecimentos que têm. Só que esses conhecimentos que eles têm, pelos quais eles afirmam que Jesus é um arquétipo, ou seja, é alguém que nunca existiu na história, esse argumento está totalmente errado. É uma sofisma, é uma mentira, é um raciocínio falaz com o objetivo claro de fazer com que as pessoas não creiam mais na existência do Senhor Jesus, ou seja, não entendam mais ou acreditem que ele veio em carne, que ele existiu mesmo. Tem pessoas que agem assim, acreditam nisso cegamente, porque elas estão cegas sim. Elas estão cegas e estão guiando outros cegos para essa mentira, digamos assim. Que na verdade é uma mentira mesmo, é um engano. Eles estão tão cegos que não conseguem perceber a verdade. O entendimento deles foi cegado para que não respondesse para eles mesmos que isso que eles estão falando é mentira. Eles acreditam que isso é verdade e para eles essa questão está fechada. Só que não está fechada. Não está fechada mesmo, porque eu vou ler aqui um texto aqui nas Escrituras que vai provar claramente, sem impedimento algum, que o Senhor Jesus existiu mesmo. Por exemplo, eu existo. Sim, porque mesmo que muitas pessoas não tenham me visto pessoalmente, não me conheçam, mas eu existo. Eu sou real, de carne e osso, estou vivo. Sem dúvida alguma. Então, muitas pessoas hoje podem me conhecer. Podem vir aqui testemunhar que eu existo. São pessoas que convivem comigo, na minha vizinhança, enfim. Pessoas que me conhecem há muito tempo. Da mesma forma aconteceu com o Senhor Jesus, quando Ele veio aqui. Muitas pessoas o viram, ou seja, existiram muitas testemunhas oculares de que o Senhor Jesus existiu mesmo. Muitas pessoas falaram com Ele, tocaram nele. Muitas Ele curou, ressuscitou até dos mortos alguém. Enfim, Ele fez muitas coisas pelas quais se podem comprovar hoje que Ele existiu mesmo, sem dúvida alguma. E isso é um fato histórico, perfeito, de que ninguém pode ter dúvida, e sim certeza e convicção. Então, essa é a realidade. O Senhor Jesus não é um arquétipo. Não, Ele é real. Ele existiu aqui nesse mundo fisicamente, com um corpo de carne e osso. Sim, Ele se alimentou muitas vezes, bebeu água, sentia sede, fome, frio, às vezes dormia, ou melhor, né, dormia toda noite, né? Mas ele tinha sono também, dormia. Ele tinha as necessidades comuns aos seres humanos de forma geral. Então, existem provas evidentes que realmente ele se fez carne neste mundo. Com objetivo. Ele não veio aqui para passear, para ficar curtindo a vida, para ficar se envolvendo com coisas erradas, com mentiras. Não, ele veio aqui com um propósito. E ele cumpriu o seu propósito aqui com responsabilidade e eficiência, com obediência a Deus, fidelidade absoluta. Então, isso tem que ser mostrado com clareza, para que as pessoas entendam.
Então eu vou ler aqui um texto que fala sobre essa questão. Esse texto está aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 16 ao 21. Vamos ler aqui, ó. Já escreve assim, ó. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Então, tudo o que Pedro, Paulo, João, Judas falaram a respeito do Senhor Jesus não foi algo engenhosamente inventado. Eles não criaram uma ideia em suas cabeças, em seus próprios pensamentos e falaram isso. Não, eles não fizeram isso. Tudo o que eles falaram a respeito do Senhor Jesus é porque eles mesmos foram testemunhas disso. Eles foram chamados para fazerem isso. E eles cumpriram isso aí. Então ele diz aqui, ó. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Fábulas são histórias fantasiosas. E histórias fantasiosas são histórias engenhosamente inventadas pela mente humana. Não são verdades. São fábulas. E quando alguém fala uma fábula engenhosamente inventadas, qualquer pessoa, se investigar, vai ver que é tudo mentira, é tudo invenção para enganar pessoas. Então, Pedro não fez isso em tempo algum, pessoal, porque ele mesmo foi testemunha de tudo que aconteceu. Essa é a realidade. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, ele, Pedro, João, Judas, Tiago e todos os outros, Paulo, por exemplo, também, eles foram testemunhos oculares. Eles viram o Senhor Jesus, conviveram com ele por um período de 3 anos, foram ensinados por ele. Então, eles falavam a verdade a respeito disso, porque foram testemunhos oculares da majestade do Senhor Jesus, provando claramente que o Senhor Jesus existiu mesmo. Não há dúvida disso. No coração de Pedro não existia dúvida a respeito disso, e sim certeza de convicção. Porque ele foi testemunha ocular disso. Ele e muitos outros. Há uma grande nuvem de testemunhas ao longo da história que viram o Senhor Jesus. Falaram com ele. Conviveram com ele durante algum tempo. É verdade, está escrito. As provas são claras e simples. E podem provar para você e para mim que a existência do Senhor Jesus foi verdadeira. Ele não é um arquétipo criado engenhosamente por fábulas, como muitos querem dar a entender. Não. Em tempo algum isso aconteceu. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória. Então, o próprio Deus e Pai, que enviou seu Filho aqui, Deus deu a ele recebeu do seu Pai honra e glória. Quando pela glória excelsa foi-lhe enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o próprio Senhor Jesus fala a respeito, ou melhor, o próprio Senhor Deus fala a respeito do seu Filho.
Então, isso é prova evidente. Se alguns dizem aí que o Senhor Jesus é um arquétipo, então, o que Deus poderia estar falando aqui seria mentira. Só que quem fala mentira é aqueles que dizem que o Senhor Jesus é um arquétipo. Isso sim é mentira. Mas Deus fala a verdade a respeito dele, quando diz aqui, ó: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, Deus está falando claramente que o filho dele, aquele que estava ali encarnado, ele está falando sobre o verbo que se fez carne, que é o Senhor Jesus. Ele estava ali em carne e osso, fisicamente, existindo mesmo, vivendo, respirando, se alimentando, bebendo água, enfim, fazendo todas as coisas normais que um ser humano faz por estar vivo. Então, ele existiu mesmo, não há dúvida disso. Esse texto que eu estou lendo está esclarecendo isso, para que ninguém mais possa dizer que o Senhor Jesus é um arquétipo. Que mentira absurda de quem, ou melhor, que parte de alguém que tem um entendimento cegado. E assim não consegue enxergar ao próprio Senhor Jesus em si. E aí, por não conseguir enxergar dessa forma, ele inventa em sua mente, ou por causa de algumas coisas por aí, que o Senhor Jesus é um arquétipo, coisa que não é. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, Pedro e os outros apóstolos, se não me engano era Pedro e os outros apóstolos aí naquela época, eles ouviram essa voz vinda do céu quando estavam com ele no Monte Santo. Então, eles ouviram essa voz também. Eles ouviram claramente o que foi dito. E o que foi dito é: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, eles testemunharam o próprio Deus falando a respeito do seu próprio filho, que estava ali entre eles, no Monte Santo. Essa é a prova eficaz, verdadeira, de que o Senhor Jesus existiu mesmo. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como está escrito. Aí aqui assim, ó: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, fica claro aqui que o Senhor Jesus existiu mesmo, sem dúvida alguma. Então, tanto você como eu agora podemos ter essa certeza, essa convicção pela fé. Porque mesmo hoje, no presente século, mesmo que não tenhamos visto o Senhor Jesus, mas nós o amamos com sinceridade. A fé nos faz acreditar dessa forma, faz com que cada um de nós possamos o amar dessa forma, sim, de forma sincera e verdadeira. Porque hoje, no século XXI, ele se revela a você e a mim. Ele se manifesta em nossas vidas. Ele fala com você e comigo todos os dias. E ele está conosco todos os dias, como ele mesmo disse. Então, essa é a verdade pura e simples, pessoal. Não caiam nesse engano de alguém dizer por aí que o Senhor Jesus é um arquétipo. Não, ele não é um arquétipo, como eles dizem. Baseados em
sofismas e raciocínios falazes, em coisas mentirosas mesmo, que eles aprendem por aí e querem enfiar goela abaixo isso na vida das pessoas, para que as pessoas possam engolir essa mentira absurda e pelo qual eles vão prestar contas a Deus. Porque toda palavra frívola que os homens falam, delas darão conta no dia do juízo. Principalmente nesse caso de dizer que o Senhor Jesus é um arquétipo. Eles vão ter que dar conta dessa palavra aí. Eu quero ver naquele dia como eles vão se virar, qual desculpa eles vão inventar, porque não vai colar. Porque aquele que sonda mentes e corações, ele já sabe que eles estão falando a mentira. E com essa mentira enganam a muitos por aí. Muitas pessoas acreditam nesse papo de que o Senhor Jesus é um arquétipo. Infelizmente, é o que está acontecendo, pessoal. Mas aqui, eu tenho as escrituras para provar o contrário. E vou usar os textos aqui para esclarecer essa questão. Porque tem que ser esclarecida. As pessoas têm que entender a verdade como ela é. E a verdade é pura e simples e genuína. E vai te mostrar isso claramente quando eu ler outros textos das Escrituras a respeito disso. Porque eu vou continuar falando sobre esse assunto. Esse aqui é apenas o primeiro vídeo, a primeira parte, digamos assim. Eu vou ler mais alguns textos aqui para desmistificar a mentira absurda que hoje está sendo falada por aí. Infelizmente, essa é a realidade que muitas pessoas estão acreditando. Então, eu vou continuar falando sobre isso, porque em minha vida eu creio de forma absoluta que o Senhor Jesus existiu mesmo. Ele se revelou a mim, com certeza. Então, eu estou seguro, eu tenho essa segurança, esse conforto, esse prazer de falar isso. Falar francamente, abertamente. Falar claramente para que todos entendam. Porque o Senhor Jesus, ele se revelou aos humildes, digamos assim, aos pequeninos. Enquanto aqueles grandes homens de autoridade na época, os sábios, digamos assim, eles não deram o devido valor ao Senhor Jesus em tempo algum. Falaram que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebul, comia e bebia com os pecadores, era bebedor de vinho, era um embusteiro, enfim. Existiam pessoas assim. Então, é importante saber que o Senhor Jesus revelou muitas coisas aos pequeninos, porque foi do agrado do Pai que ele fizesse tal coisa. Para que esses pequenos envergonhassem os sábios, os poderosos da época. E isso aconteceu mesmo. Então, quem tinha fé no Senhor Jesus, persistiu nessa fé até o fim. Não negaram o Senhor Jesus em tempo algum. Pelo contrário, confirmaram com convicção, com fé, com esperança absoluta. Eles confiaram no Senhor e foram inabaláveis até o fim. Então, a prova evidente de que o Senhor Jesus existiu mesmo, existem uma grande nuvem de testemunhos que falam isso claramente hoje. Essa é a verdade. Então, as pessoas têm que acreditar na verdade e não na mentira. E não em sofismas e raciocínios falazes, que tem o objetivo de desviar as pessoas do que é a verdade simples e pura. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam isso. Porque nós temos que combater toda mentira a respeito do Senhor Jesus, para que se estabeleça a verdade, que as pessoas saibam a verdade
como ela é de fato. É isso que eu espero que aconteça. Então essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.